Aleluia. Eu quero convidar a igreja, por gentileza, a abrir comigo no livro de Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 a 11. A palavra de Deus diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Pai querido, nessa manhã pedimos mais uma vez graça, favor, entendimento, sabedoria, para que nossos corações sejam marcados por Tua palavra. É o que te pedimos, que sejamos transformados, que sejamos conduzidos pelo Teu Espírito, ensinados por Ti. Daremos a Ti a glória, o louvor e a honra para sempre. Orando por Assis, passando por uma grande prova em sua vida, câncer de próstata e metástase, mas clamamos em favor deste homem, em favor dessa pessoa, para que o Senhor tenha misericórdia dele, ele que necessita de um milagre, e Tu és especialista em milagres. Colocamos a vida do Assis diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, nessa manhã, eu chamo a atenção da igreja para falar sobre o caminho para o descanso. Talvez você já tenha ouvido muito falar sobre isso, mas hoje é importante que você se atente para um caminho, porque Deus estabeleceu um caminho com passos concretos, reais, passos que não foram seguidos por um povo que recebeu, acho que está muito alto, pelo menos para mim aqui, se puder dar uma ajudadinha. Obrigado, André. Passos que não foram seguidos por um povo para quem o Senhor disse: não entrarão no meu descanso. Ele estava falando de um povo que ele havia tirado do Egito e levado para a terra prometida, mas durante aquele período de deserto, o povo teve a oportunidade de conhecer o descanso, mas não conheceu. Mas o exemplo que foi dado na Bíblia, especialmente nos livros de Hebreus, no livro de Hebreus, capítulos 3 e 4, esse modelo, esse exemplo, é para mim e é para você. Para que a partir desse exemplo do povo que não conseguiu entrar no descanso, que possamos entender por que eles não entraram, e aprender com eles, e experimentar o que eles não experimentaram, o descanso de Deus. Mas se Deus mostrou um caminho para este povo, e esse povo não conseguiu perceber, discernir, que caminho é esse? Quando o Senhor fala do descanso, Ele está nos remetendo ao primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis, quando depois de ter feito toda a sua obra, Ele entrou no descanso. Para entrar no descanso, Ele trilhou um caminho, e é esse caminho de que queremos falar nesta hora, para que então possamos compreender onde o povo de Israel falhou e onde nós não podemos falhar. 5 coisas Deus realizou em Gênesis capítulo 1. Em primeiro lugar, Ele acendeu a luz. Quando o Senhor disse lá em Gênesis 1, versículo 3, disse: Deus, haja luz, e houve luz. Foi o primeiro passo para o descanso. Deus acendeu a luz de Cristo. Não é a luz do sol, lua, estrelas, astros, como já temos dito várias vezes. Esses elementos foram criados no 4º dia, mas no primeiro dia, Jesus revela quem é essa luz. Lá no Evangelho de João, capítulo 9, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, querendo dizer que a luz que foi projetada sobre a criação, no ato da criação, não é a luz do sol, não é a luz da lua, nem dos astros, nem das estrelas, é a luz de Cristo, a luz projetada sobre a criação, através da qual todas as coisas foram feitas. E esse é o primeiro passo para o descanso.
Queremos trilhar hoje, queremos traçar hoje um caminho rumo ao descanso. E o primeiro ato de Deus foi projetar a luz sobre a criação. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A segunda coisa que Deus fez, durante os 6 dias, Ele criou todas as coisas. O universo que estava em caos, caótico, uma situação caótica, tenebrosa. Mas disse Deus, haja luz, houve luz. E a partir da luz, Ele começou a criar todas as coisas. Todas as obras de Deus foram feitas a partir da luz de Cristo. Segunda coisa que Deus fez, criou todas as coisas. A terceira coisa que Deus fez, Ele passou todas as suas obras pelo crivo do seu olhar, do seu julgamento, do seu escrutínio. No final de cada dia, a partir do segundo dia, depois de Deus ter feito tudo o que Ele fez naquele dia, no final, viu Deus que era bom. Vamos dizer isso? E viu Deus que era bom. Ou seja, Ele passou à prova tudo o que Ele havia feito, pelo seu olhar, pelo seu escrutínio, pelo seu julgamento. E então, quando Ele viu tudo o que Ele fizera, a sua palavra foi, tudo é bom. O que é isso? A prova. Como Ele não tinha ninguém maior do que Ele para julgar o que havia feito, então Ele mesmo julgou as suas obras. Amém? As suas obras passaram pela prova. A quarta coisa que Deus fez na criação, não estou falando na ordem da criação, estou falando dos elementos que nos levam ao descanso. E a quarta obra que Ele fez rumo ao descanso foi o homem. Depois de tudo pronto, Ele do pó da terra formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E a quinta coisa então, depois do homem ter sido formado, Deus entrou no seu descanso. No 7º dia, Ele descansou. Primeiro, Ele projetou a luz. Depois, Ele realizou as obras. Depois, Ele passou as obras pela prova. Depois, Ele formou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. E por último, Ele entrou no descanso. Portanto, para entrar no descanso, Deus havia proposto este caminho para o povo no deserto. Mas eles pecaram contra a luz, eles pecaram contra as obras, não passaram pela prova das suas obras, não se deixaram formar em meio às provas, e portanto, a sentença foi, não entrarão no meu descanso. Não se deixaram transformar pela luz, não tiveram as suas obras transformadas. As suas obras não passaram pela prova, quando submetidos à prova, não foram aprovados. Não foram formados, não se deixaram transformar a imagem e a semelhança de Deus. Portanto, não entrarão no meu descanso. Tudo que foi dito àquele povo no deserto é uma lição para cada um de nós. Quando você lê em casa, ou lê agora mesmo Hebreus, você vai encontrar algumas palavras que nos ajudarão a discernir. Onde nós vamos encontrar a luz? Onde encontramos as obras? Onde encontramos a prova? Onde encontramos a formação? E onde encontramos o descanso? São 5 estágios pelos quais todos nós precisamos passar. Amém? Em primeiro lugar, Deus acende a luz. Diga, Deus acende a luz. Olha o que diz Hebreus 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. Diga, se ouvirdes a sua voz. A voz de Deus é a luz de Deus. Qual foi o primeiro elemento rumo ao descanso? Disse Deus, haja luz e houve luz. Na prática, quando é que a luz brilha ou irradia
na minha vida e no meu coração? Quando a palavra de Deus é liberada. Quando a palavra de Deus é projetada sobre o seu coração. Meu amado, conforme o texto está dizendo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi naquele dia, lá no deserto, no dia da prova, no dia da provocação, ou no dia da tentação. Hoje, se ouvirdes a sua voz, porque Deus, quando libera a sua palavra, Ele está fazendo exatamente o que Ele fez na criação. Ele está traçando, Ele está preparando um caminho que vai desembocar onde? Lá no descanso. Mas primeiro Ele ilumina. Qual é a dona de casa que, tendo a intenção de limpar a sua casa, primeiro não acende a luz? Qual é o trabalhador que, tendo de trabalhar no maquinário, não ilumina para que você não corte a mão, para que você realize uma obra? Você precisa de luz. Espiritualmente falando, nós precisamos de luz. Deus, antes de realizar qualquer coisa, Ele disse: haja luz. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã: enquanto eu prego, Deus está projetando luz sobre o seu coração. Enquanto nós abrimos as Escrituras, Deus está projetando luz sobre a sua semana. Deus está trazendo à memória aquele momento em que você se irou e falou mal de alguém. Deus está iluminando o seu coração para revelar que num determinado momento houve tropeço, houve violência, houve ira, houve egoísmo, houve orgulho, houve raiva, houve confusão. A palavra de Deus começa a ser projetada sobre os ambientes da sua alma, da sua memória, dos seus sentimentos. A palavra de Deus vai iluminando, mostrando egoísmo, vaidade, rebeldia, vai te fazendo lembrar das situações que trouxeram, em última instância, cansaço. Se é que estamos falando de descanso, ou queremos falar de descanso, em primeiro lugar, Deus vai revelar ao seu coração tudo o que produz fardo, cansaço, decepção, derrota, angústia. Porque assim estava o povo, depois de 430 anos, escravo no Egito, escravo, opressão, angústia, peso. Deus quebrou o jugo da escravidão, então agora vocês vão caminhar, mas a primeira coisa que eu vou fazer é o que eu fiz na criação. Disse Deus: haja luz. Primeira coisa que eu vou fazer com vocês, ó povo do deserto, ó povo hebreu, haja luz. E como essa luz vem? Pela palavra. Hoje, quando ouvirdes a voz de Deus, hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, se ouvirdes a sua voz. Quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é lida, é assimilada, que você possa entender claramente que é a luz de Deus, para iluminar tudo. E nessa hora não se assuste com o que vier à tona. Porque quando a palavra vem, você começa a perceber coisas e pode até se desanimar. Puxa, eu não sabia que eu era essa pessoa. Esse quadro que a palavra de Deus pinta a meu respeito é surpreendente. Mas fica tranquilo, porque Ele faz incidir essa luz para que possamos nos descobrir de verdade quem nós somos, na essência, o que há dentro de nós que produz cansaço, derrota, frustração. Então deixa a luz brilhar, deixa a palavra revelar quem você é, porque a primeira coisa que Ele faz é isso mesmo, traz luz para o seu coração. Mas é interessante que, depois da luz, lá na criação, disse Deus: haja luz e houve luz. E então qual foi o passo seguinte? Ele começou a realizar as obras. Ele começou a realizar as obras. Mas as obras que Ele realizou foi a partir da luz de Cristo projetada. Então Ele realizou. Mas o que aconteceu com o povo no deserto? Se hoje ouvirdes a minha voz, em outras palavras, ao receberem da luz,
não endureçam o coração. Quando o povo recebeu a luz, não se deixou iluminar pela luz, não se deixou transformar pela luz, e decidiram permanecer nas trevas. O segundo passo para Deus, depois da luz, são as obras. Mas o segundo passo para o povo no deserto, depois da rejeição da luz, foi permanecer nas obras. Mas quais foram as obras que o povo realizou no deserto? Murmuração, incredulidade, rebeldia. Se levantaram contra Deus, não se deixaram iluminar, não se deixaram convencer pela luz. A luz começou a ser projetada sobre a rebeldia que havia neles, e eles se deram conta de que eram rebeldes, mas decidiram permanecer nas trevas. Como consequência, as obras continuaram sendo más, e como consequência das obras sendo más, não há caminho liberado para o descanso. Porque toda vez que eu rejeito a luz, e eu não me permito ser transformado pela luz, minhas obras continuarão sendo as mesmas. Estão compreendendo? Não há mudança, não há crescimento, não há entendimento espiritual. São as mesmas brigas conjugais, pelos mesmos motivos, nunca ninguém cede. Nunca ninguém dá o braço a torcer. São as mesmas implicâncias. É a mesma rebeldia. É o mesmo coração obstinado, teimoso. É o mesmo orgulho. É a mesma vaidade. Estou falando de obras. É possível, amado, você ser um cristão, ser um evangélico, ser qual for o nome, mas é possível nós ouvirmos sempre as mesmas palavras, estarmos, de repente, em ambientes, como a gente tem sempre falado todos os domingos, em ambientes tão saudáveis, com luz de Deus projetada sobre o coração, mas saímos daqui com as mesmas manias, com as mesmas tendências, com as mesmas inclinações, e no final do dia, vamos perceber o seguinte: estamos cansados. São as mesmas dívidas, são as mesmas dúvidas, é o mesmo comportamento. Será que de repente a gente não se identifica com aquele povo? 40 anos. 40 anos, luz de Deus. 40 anos, luz de Deus. Mas o que acontece? O coração se endurece. O endurecimento do coração, ele é muito sutil. Ele pode ser até imperceptível, mas ele é real. Sabe quando Deus vem por meio da sua palavra e te convence? Ele traz uma luz sobre o seu coração. A pregação vem e você é remetido àquele dia, àquele lugar, àquele comportamento. E a palavra vem, ilumina o seu coração. Mas na medida em que ilumina e você é constrangido, você tem uma decisão a tomar. Ou você mergulha nessa revelação e toma uma decisão de mudança, ou você logo recebe a revelação e endurece e diz: não, eu vou continuar do mesmo jeito. Eu nasci assim, eu vou crescer assim e eu vou morrer assim. E naquela hora há um endurecimento do coração. Não por falta de luz, porque a luz veio, porque a palavra veio, mas o coração se fechou. E o coração, havendo se fechado, não produz mudança de obras. Não produz mudança de obras. Consequentemente, mais a longo prazo, não haverá descanso. Porque o descanso do amanhã é resultado da luz projetada e é resultado de obras transformadas. Porque Ele está nos levando para a criação. Disse Deus, haja luz. E depois Ele começou a fazer. Então quero que você entenda que o que te cansa e o que me cansa são as minhas obras.
mas as minhas obras não transformadas, atitudes não mudadas, posturas não corrigidas. Amém? O terceiro passo da criação foi passar as obras pela prova. Quando Deus fez, e fez a partir do segundo dia, de tudo que Deus fizera, no final do dia, ele olhou e viu Deus que era bom. Deus mesmo aprovou a sua própria obra, de uma vez que ele não tinha alguém maior do que ele para submeter, então ele mesmo fez e ele mesmo aprovou. E viu Deus que era bom. Amém? Mas e o povo no deserto? Entrou na prova. É o mesmo caminho. Passou pela prova. Não tinha supermercado, mas tinha codornize que vinha do alto. Não tinha poço para tirar água, mas tinha uma rocha de onde emanava água viva. Num deserto de calor escaldante durante o dia, não tinha ar-condicionado, mas tinha uma nuvem que refrigerava o povo. Durante a noite, temperaturas baixíssimas, abaixo de zero e muito, mas havia uma coluna de fogo que aquecia o povo. O povo estava em prova, porque o povo havia sido privado de um monte de coisa. Mas a despeito da privação, da luta, do sofrimento, mas Deus era e é fiel todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Mas o que aconteceu, veja o que diz os versículos 8 e 9. Não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. O que ele está querendo dizer? É que esse povo, durante a prova, só via a carne que não tinha, o pão que não tinha, a água que não tinha, mas não conseguia ver a presença de Deus, não conseguia ver a nuvem, não conseguia ver a coluna, não conseguia ver a rocha de onde saía a água, não conseguia ver a graça de Deus agindo em meio às privações do povo. Então, prova não é apenas sinônimo de escassez. Prova, para nós, tem que ser sinônimo de providência de Deus em meio aos problemas da minha vida. Não sei se todos nós entendemos o que estamos querendo dizer aqui. Prova para aquele povo era: não tem isso, não tem aquilo, não tem um teto, não tem uma terra para plantar, para colher. Durante 40 anos, aquele povo somente enfatizou o que não tinha. Mas o povo pecou contra Deus em não perceber o que tinha. O povo pecou contra Deus em não perceber que em meio a toda aquela escassez, Deus trazia o pão, Deus trazia a carne, Deus trazia a água. Agora para um pouquinho para pensar no seu dia a dia. Não é assim muitas vezes? Não estamos em prova muitas vezes? E chega uma hora em que, inesperadamente, você chega na empresa e o diretor te chama, ou o responsável te chama: olha, a partir de hoje, você não é mais funcionário da empresa. Aí você entra por um período de prova. Por quê? Porque Deus te tirou alguma coisa, mas não para você sofrer, mas para que você possa começar a ter uma experiência com Ele. Não tem emprego, mas Ele vai continuar sendo o teu pastor.
Não tem o salário depositado na sua conta naquele dia, como de costume. Mas de repente vai chegar num outro dia, de uma outra forma, de uma outra maneira, e você vai ser provido, suprido. Mas o grande problema é quando no meio da prova, a gente não consegue perceber esse rio que Deus prepara para nos dessedentar, para nos alimentar, para nos prover. Às vezes nós não percebemos a viúva que é usada para suprir uma necessidade, um amigo que se lembra de mim. Às vezes nós não conseguimos perceber que em meio a esses grandes momentos de prova, Deus levanta um médico, Deus levanta um psicólogo, Deus levanta um advogado, do nada, inesperadamente, um amigo, uma indicação, algo que vem, e você não consegue perceber que por detrás desse amigo, desse profissional, dessa circunstância, é Deus. É Deus agindo. É Deus se movendo. É Deus falando, é Deus provendo, é Deus abrindo, é Deus fechando. Qual foi o pecado do povo que não conseguiu entrar no descanso? Não passou pelo primeiro item, da luz, que é a palavra projetada. Não passou pelo segundo item, que significa obras transformadas. Suas obras foram de murmuração, incredulidade, pessimismo, violência, ódio no coração, e não passaram pelo terceiro elemento, que é, em meio à prova, chegar no final do dia e olhar para trás e ver que aquilo foi bom. O que foi bom? Não o sofrimento pelo qual eu passei, mas foi bom a provisão que Deus me deu em meio ao sofrimento. E viu que era bom. Não conseguir ver Deus no meio das provas nos impede de chegar no descanso. Não conseguir perceber a fidelidade de Deus. Interessante que no passado, desde muitos anos, quando acontecia alguma coisa inesperada, e que a gente tinha uma tendência a ficar ansioso, eu aprendi, que bom, agora vai ser uma oportunidade de eu poder ver Deus nessa situação. E não houve uma única situação, não houve uma única circunstância que Deus não tenha se movido em meio àquela circunstância. Eu louvo a Deus por isso. Não porque Ele nos tenha impedido de passar por aquilo, mas porque Ele foi fiel em meio àquela tribulação. Prova não pode ser sinônimo de escassez. Prova tem que ser sinônimo de suprimento divino. A prova não pode ser sinônimo de derrota. A prova tem que ser sinônimo do quanto eu vou conseguir enxergar Deus se movendo de uma maneira sobrenatural. A quem Ele vai usar, não sei. Mas lança teu pão sobre as águas. Eu não lembrava do Jonatas, que tinha orado por ele, e depois agora que eles me lembraram aqui no corredor. Pastor, lembra? Foi em 2009, e hoje ele está aqui trabalhando, servindo ao Senhor. Estava na UTI. Provas na vida. Provas. Mas de repente na tua prova, chega um pastor lá, que não te conhece, e vai lá orar por você. Vai um irmão, vai um colega, ou alguém se lembrou de você em casa, orou por você. Mas não, às vezes a gente só lembra da UTI, só lembra do sofrimento, e não consegue perceber que sutilmente Deus vai agindo, Deus vai se movendo, Deus vai provendo. E essa semana, na reunião de oração, aqui da sexta-feira, estávamos ministrando em cima disso. A pastora Nilza trouxe uma palavra sobre Atos, capítulo 23, e a direção era exatamente essa: orar para que a gente possa enxergar Deus nos momentos mais difíceis da nossa vida. Diga isso para o seu vizinho, que você possa ver Deus agindo
nos momentos mais difíceis da sua vida. E aí, meu querido, quando você consegue ver Deus, aí você descansa. Quando você consegue receber a luz, você descansa. Quando as suas obras são transformadas pela luz, você descansa. Quando você faz passar esse dia mau pela prova, você vai perceber que Deus esteve com você. O carro bateu, mas você está vivo. Deus esteve com você. Houve um limite para a prova, Deus te ajudou. Houve desemprego, mas não houve escassez absoluta, houve provisão de algum lugar. E então você começa a descansar. Opa, nas situações mais difíceis da minha vida, Deus está presente. Então você começa a entrar no espírito do descanso. Porque eu não estou falando de um dia em que você vai descansar, eu estou falando do hoje. Porque o livro de Hebreus está dizendo, se hoje ouvirdes a voz de Deus, não endureça o coração. Se hoje, não é o sábado do descanso, se é hoje na segunda, se é hoje no finalzinho da quarta, você ouviu a voz, eu vou descansar em Deus. Eu vou descansar em Deus. Eu creio que Ele está. Eu creio que Ele é. Em quarto lugar, depois da luz, depois das obras e depois da prova, Deus faz o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Adão é um tipo de Cristo. Cristo é o último Adão, o homem perfeito. O primeiro Adão falhou, mas o último Adão não falhou. O primeiro Adão fracassou, mas o último Adão foi vitorioso. Ele triunfou sobre a morte. Ele morreu na cruz por mim, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia. Então, onde está o meu descanso? Porque eu continuo sendo falho. Mas o que Deus está fazendo nas provas da minha vida? Formando Cristo em mim. Será que você pode dizer isso para o seu vizinho? Cristo está sendo formado em você, em meio às lutas da sua vida. Cristo, 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 Cristo. Cristo está sendo formado, aleluia. Quem aqui pode dizer que depois de um tempo de vida cristã, você já não é mais imaturo como você era no passado? Quantos aqui, diante das provas, estão mais fortes, estão mais corajosos, estão mais confiantes? Amém! Por quê, meus amados? Porque a gente não está pregando aqui em vão. A cada palavra pregada, a cada ensino ministrado, seja por quem for, é a palavra de Deus. O que vai acontecendo? O novo Adão vai sendo formado em você. Cristo em mim, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. Mas o que aconteceu com o povo que morreu no deserto e não conseguiu entrar no descanso? Não se deixou transformar. Cristo não foi visto na vida do povo, na consciência do povo, no coração do povo. Cristo não foi formado. A água saiu da rocha, que representava Cristo, beberam daquela água, mas apenas tinham aquela água apenas como água para beber e depois ficar com sede de novo, e não conseguiam perceber que Deus estava formando o caráter de Cristo em meio às provas do deserto. Não conseguiam ver Cristo sendo formado neles. Então eles morreram. Só entra no descanso depois de se formar o homem. O sétimo dia só existe por causa do sexto. E no sexto, Deus fez o homem.
como sinal de que o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida é formar Cristo em nós. Formar Cristo em nós. Então a pretensão que Deus tem a seu respeito não é pequena. Deus é um Deus de fé. E se você não tem fé, Deus tem fé no seu lugar. Ele acredita de verdade que Ele vai pegar o marido, vai pegar a esposa, que brigam, que discutem, que não se acertaram, e Ele pacientemente vai projetar luz sobre o coração desse marido, projetar luz sobre o coração dessa esposa, e algumas obras vão começar a mudar, eles vão se tornar mais gentis um com o outro, mais educados um com o outro, eles vão começar a perceber que a paciência vai passar a fazer parte da convivência. E na hora que tiver que passar esse casamento à prova, eles vão olhar e falar um com o outro. Você percebeu que a gente já não briga mais como a gente brigava antigamente? Por quê? E viu que era bom. O que é bom? Só a obra de Deus na minha vida e na sua vida é boa. A minha obra não é boa. O meu chilique não é bom. O ser turrão não é bom. Ser intolerante não é bom. Mas o que é bom? A obra de Deus na minha vida é boa. Ser São Paulino não é bom. Então ele vai arrancando, é que eu olhei para Isaías, ele vai arrancando essas coisas da nossa vida, para que no final de um determinado período, a gente possa olhar para trás, isso é bom. O que Deus fez, transformou meu temperamento, transformou meu caráter, transformou meus pensamentos, meus sentimentos. Eu agora consigo conviver em família, de uma forma mais saudável, eu já não brigo mais tanto, ou estou diminuindo, sou mais presente. Isso é bom. Isso é bom. E a consequência disso é descanso. Queridos, é terrível. Uma família que só vive em pé de guerra, não há descanso. Só vive em pé de guerra, em conflito, não há descanso. Falta luz? Talvez não, porque Deus é fiel. Ou eu tenho endurecido o meu coração diante da luz projetada. E as obras não têm sido mudadas a partir da revelação da luz. O novo homem não tem sido formado na minha vida? Com um caráter mais temperante, mais paciente, com domínio próprio, com mansidão. A formação de Cristo em nós. Uma vez Paulo escreveu à igreja, aos Gálatas, dizendo: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Paulo, como apóstolo, pai daquela igreja, vendo a igreja brigando, vendo a igreja cheia de carnalidade, cheia de coisas pequenas, ele olhou para aquilo tudo e falou: gente, estou sentindo de novo as dores de parto, até Cristo ser formado em vós, porque não é possível. Se Cristo está formado em vós, vocês tinham que ser mais maduros, mais cheios de fé, mais amorosos, mais compassivos, mais tolerantes. Mas parece que vocês regrediram, eu estou sentindo como se tivesse com dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Então é isso que Deus está fazendo. Não é mais com Adão e não é mais com Cristo. Agora é comigo. É formando Cristo na minha vida. E na medida em que eu vejo Cristo em mim, esperança da glória, eu entro no descanso. Eu entro no descanso. Posso estar passando pela crise mais ferrenha da minha vida, mas há uma convicção
de que nada é por acaso, há uma confiança irrestrita e absoluta num Deus que projeta a luz, que transforma minhas obras, que faz com que essas obras sejam passadas pela prova, para ver o quanto Ele fez. E aí eu vou perceber Cristo em mim. Cristo em mim. E há um trabalhar de Deus, conforme Efésios 4:13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só que coisa linda. Deus olha para o Serginho e ele vê Cristo nele, em ascensão. Não é ainda, mas a cada dia projeta a luz, cada dia transforma as obras, a cada dia faz passar essas obras pela prova, formando Cristo, até chegar à estatura de varão maduro. Aí você descansa. Por que Jesus dormia em alto mar, em plena tempestade, os discípulos com medo, vamos morrer, e a embarcação vai virar e vamos morrer, e Jesus estava tranquilo, porque Jesus estava no descanso da maturidade. Jesus estava no descanso da maturidade. Jesus estava no descanso da fé. Jesus vivia no descanso da plenitude, de uma certeza, de uma convicção, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, enquanto todos estavam se descabelando, Jesus repousava tranquilamente, havia o descanso, porque Ele era Senhor do sábado, porque Ele era Senhor do Shabat, Ele é o Senhor do descanso. E quem assimila esse processo em sua vida, chega no descanso. E então, queridos, depois de acender a luz, depois de realizar as obras, depois de passar as obras pela prova, depois de formar um novo homem, então Deus entra no seu descanso. Depois que você recebe a luz de Cristo no seu coração, depois que as suas obras são transformadas, depois que essas obras são passadas pela prova, então não tenha medo da prova de Deus, é só para que você aprenda a ver Deus em meio às provações da sua vida. E então depois de Cristo ser formado em você, gradativamente, então você concomitantemente entra no descanso de Deus. Como Deus descansou das suas obras, você descansa das suas obras e entra no descanso de Deus. Há um descanso eterno que ainda esperamos. Mas a promessa de Hebreus 3:4 é hoje, se ouvirdes a sua voz. Então hoje é o meu sábado, hoje é o meu Shabat. Hoje, quando eu ouço a palavra e tenho a oportunidade de ver minhas obras sendo transformadas em Cristo Jesus, na confiança nele, no descanso nele, por perceber que Ele está sendo formado em minha vida, meu descanso é Ele. Então eu descanso nele. E nas horas da minha fraqueza, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, na hora em que você se sentir cansado, recorra a Jesus. Corra para o trono. Esse trono é trono da graça. É favor, é provisão para aquilo que você precisa. Em Cristo Jesus. O seu descanso não está nas suas obras perfeitas, mas está no fato de que você crê
que as obras de Cristo são perfeitas, e você está nele, e você descansa nele, e você recebe dele socorro, provisão, alimento, tudo que você precisa, porque ele é o nosso descanso. Em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Vamos orar, amados. Por gentileza, vem aqui à frente, você que precisa de descanso. Hoje o Senhor está nos ensinando esse caminho. E ele começa com Jesus, porque Jesus é a luz do mundo. E ele termina com Jesus. Portanto, Jesus é o nosso descanso. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, toma-nos pela mão nessa manhã. Abra os nossos olhos nesta manhã, também te pedimos. Aquele povo por 40 anos viu as tuas obras, mas não enxergou as suas obras. Todos os dias o Senhor estava trazendo água, não era do poço, era da rocha. Todos os dias o Senhor trazia pão, não era do supermercado, da padaria, mas era dos céus. As sandálias dos pés não envelheceram, as roupas por 40 anos não se rasgaram, não se deterioraram, mas eles não conseguiram ver a tua mão. Não permita, Pai, que em meio às situações da nossa vida sejamos também cegos em relação ao teu mover em nós. Abre nossos olhos, nós te pedimos em nome de Jesus, para que no final de cada ciclo de provação possamos olhar para trás, como Deus fez na criação e viu Deus que era bom, que você também possa no final destes ciclos olhar para trás e dizer: foi muito bom, em meio a essa crise, em meio a essa escassez, foi muito bom, eu vi o que o Senhor fez, eu vi a ação divina e me alegrei com isso. Obrigado, ó Pai. Queremos te agradecer, Senhor, porque em meio a tudo isso, Cristo está sendo formado em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Oh Deus, então com todos estes elementos tão vivos, tão claros, tão nítidos diante dos nossos olhos, aceitamos o teu tratamento, Senhor. Vamos adorar o Senhor. Oh Jesus, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. já
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Dentro do contexto do que nós falamos, no próprio livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão de alma e de espírito, e de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Do que o autor está falando? Do que nós acabamos de explicar. A palavra de Deus age como luz, ilumina, penetra, traz à tona, faz emergir os sentimentos mais profundos que nós temos, bons e maus. Traz à tona. Mas o que nós não podemos fazer é o que o povo de Israel fez no deserto: endurecer o coração quando chega a revelação. Que você hoje possa se render e dizer: Senhor, que não haja reservas na minha vida, porque essa palavra, quando entra, ela divide tudo, alma e espírito, juntas e medulas, discerne pensamentos e propósitos do coração. Então, Senhor, se há algum caminho mau na minha vida, se há um caminho de adultério, se há um caminho de mentira, de rebeldia, se há uma obstinação, e se tens trazido à minha memória, ou à superfície, coisas profundas, é para que haja libertação, para que haja uma rendição. E aí você vai perceber que suas obras passarão a ser boas, não porque você é bom, mas porque Cristo estará sendo formado na sua vida, sem a resistência daquele homem ou daquela mulher obstinado ou obstinada. Cristo sendo formado. E quando as suas obras forem passadas pela prova das circunstâncias, você vai perceber que você já não é mais aquele homem violento, que você não é mais aquela mulher egoísta. Quando o dia da provação chegar, você vai ver que tipo de material tem sido construído na sua vida. Mas saiba que tudo isso para te levar ao descanso. E o nosso descanso não está em nós, está em Cristo. Está em Cristo. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso alicerce. Ele é a nossa esperança. Cristo em vós, a esperança da glória. Pai, eu oro pelos meus irmãos nesta hora, em nome de Jesus. Todo fardo que esse mundo mau tem lançado nos ombros, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Todo fardo desse mundo, toda culpa, todo pecado, todo desvio, toda a prevalência da carne, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. E declaramos agora luz de Cristo sobre os corações. Proclamamos agora obras restauradas e transformadas em nome de Jesus. Proclamamos agora que no dia da prova
Irmãos e irmãs, homens e mulheres aqui serão aprovados, porque verão as marcas das mãos do Senhor no caráter de cada um. É o que nós proclamamos. Proclamamos Cristo, Cristo sendo formado em nós. Não o primeiro Adão, mas o último Adão, Cristo, sendo formado em nós. E então, Senhor, como aquele povo recebeu a triste palavra, não entrarão no meu descanso, mas nós, em contrapartida, receberemos esta palavra: entrarão no meu descanso. Entrarão no meu descanso. Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave, e achareis descanso para as vossas almas. Oh Deus querido, em nome de Jesus, tira todo o peso dos seus ombros agora, toda a culpa, toda a preocupação financeira, toda a preocupação com causas na justiça. Tira agora dos seus ombros. Tira todo o medo, toda a angústia, tira. Repousa em Cristo. Venha para Cristo. Descansa nele. Ele é a obra perfeita do sexto dia, para te levar ao descanso do sétimo dia. Mas esse sétimo dia não é agora um dia da semana, é uma condição espiritual na qual podemos viver todos os dias da nossa vida. É o hoje descrito em Hebreus 3 e Hebreus 4. Hoje. É quando você ouve, é quando você entrega e é quando você confia. É hoje. Então entrega agora, culpa, medo, fardo, entrega, deposita e descansa em Jesus. Descansa em Jesus. Tu és o meu descanso, Jesus. Repita após mim: Senhor Jesus, eu hoje entrego todo o meu fardo, meu pecado, meu jugo, minha dúvida, meu medo, minha opressão. Entrego tudo aos teus pés e descanso em ti. Tu és o meu descanso. Eu entrego a chave da minha vida, a chave do meu coração em tuas mãos. Eu descanso em ti. Tu és o meu Senhor. Confesso com os meus lábios que tu és o meu Senhor e tu és o meu Salvador pessoal, hoje e sempre. Amém e amém. Amém, 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 amém. Aleluia. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais. Aleluia. Que a graça que há em Cristo Jesus, que o amor de Deus Pai e que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam sobre a igreja, hoje e sempre. Amém e amém. Shalom. Dê um abraço no seu irmão, boa semana. Deus abençoe.